Regra número 4 diz o seguinte: interprete a experiência pessoal à luz da Escritura e não a Escritura à luz da experiência pessoal. O que isso significa? O erro que nós temos visto muito comum dentro das igrejas hoje é pessoas pegando a sua experiência pessoal e transformando ela em doutrina. Nós não somos contra a experiência pessoal, todo cristão tem uma experiência pessoal, eu tenho a minha experiência pessoal de conversão, eu tenho a minha experiência pessoal com Deus e certamente você teve a sua experiência pessoal. O meu relato de conversão não é igual ao seu, o seu relato não é igual ao meu e de todas as pessoas que estão vendo esse vídeo certamente não é igual. Cada um tem uma experiência particular, uma experiência sua que você viveu, por isso, experiência pessoal. Mas o problema está quando nós pegamos uma experiência pessoal que nós vivemos no passado, ou que nós vivemos agora, e nós pegamos essa experiência pessoal e transformamos ela em doutrina. Aí é um grande problema quando nós fazemos isso. Nós não podemos fazer isso. O que as pessoas fazem é pegar a sua experiência pessoal e tentar encaixar o texto bíblico nela. E tentar moldar o texto bíblico. Para isso, ela comete os erros que nós aprendemos na regrinha número 2, omissão e acréscimo. Uns omitem textos bíblicos, parte do texto bíblico, outros acrescentam ao texto bíblico. Para quê? Para poder enquadrar na sua experiência pessoal. Às vezes a pessoa tem uma experiência pessoal mais bizarra possível, que não há nenhum respaldo bíblico, mas ela tem que, afinal é a minha experiência, eu tenho que provar que essa experiência é bíblica. Então o que a pessoa faz? Sujeita a Bíblia à experiência pessoal, ela faz o caminho inverso. Nós não podemos fazer isso. O que nós devemos fazer? Nós devemos pegar a nossa experiência pessoal, pegar as Escrituras e fazer essa experiência pessoal se sujeitar às Escrituras. Se a sua experiência pessoal não for aprovada pelas Escrituras, se a sua experiência pessoal for contra as Escrituras, o que você deve fazer com a sua experiência pessoal? Jogá-la no lixo. A sua experiência pessoal, quando contraria as Escrituras, não serve para absolutamente nada. Deve ser descartada e jogada no lixo. Ok? Agora, se a sua experiência pessoal ela é aprovada, você viu que a sua experiência pessoal não entrou em choque com as Escrituras, não contrariou as Escrituras, aliás, até há princípios bíblicos nas Escrituras que são semelhantes à sua experiência pessoal. O que você vai fazer com a sua experiência pessoal? Vai chegar no domingo no culto, pegar o microfone e expor a sua experiência pessoal diante de todos e dizer que é assim que todos devem viver? Não, você não pode fazer isso. Você não pode transformar experiências pessoais em doutrina. Eu vou contar uma história para você, uma história que eu vivi, então uma experiência pessoal minha, né? Então a história é o seguinte: quando eu cheguei aqui nessa cidade em busca de uma igreja, há 9 a 10 anos atrás, eu encontrei uma igreja e passei a frequentar ali por algum tempo. E fiquei ali até por algum tempo. E o que eu achava estranho é que todas as pessoas vinham me perguntar a mesma coisa. Irmão, você é membro, você era da igreja do pastor X? Irmão, não sou. A resposta que eu dava. Só que eu comecei a estranhar o fato de que as pessoas faziam a mesma pergunta. Não foram uma ou duas ou três pessoas que perguntaram se eu era dessa igreja. Foram várias pessoas perguntando a mesma coisa. Aí houve um culto na sede, fui participar, também ali várias pessoas perguntaram a mesma coisa e eu não entendia muito bem o porquê dessa pergunta e não estava sabendo o que estava acontecendo e deduzi que eu era parecido com alguém de lá. Devia ser muito parecido com alguém daquela igreja lá. Mas um tempo depois, no seminário, eu fiquei sabendo de uma história. E aí eu entendi o porquê as pessoas perguntavam se eu era membro dessa igreja. O que aconteceu? Nessa igreja havia uma irmã que estava assistindo um programa desses que passam no Brasil. Eu não sei se passa ainda, por estar ausente há um longo tempo, eu não sei se tem ainda. Mas era um programa como o Globo Repórter, esses programas que passam de reportagem na televisão brasileira. E essa pessoa assinou o canal brasileiro, evidentemente, e estava assistindo. E o programa estava falando a respeito do baixo espiritismo, candomblé e etc e tal. E
nesse programa estava mostrando o ritual de aceitação dos adeptos dessa religião, a religião do baixo espiritismo. E um desses rituais era o seguinte: a pessoa, depois de passar por dezenas de rituais, um dos rituais, que era exatamente aquele que a irmã estava assistindo, era o ritual em que a pessoa deveria fazer a cabeça. Bom, o que é fazer a cabeça? Fazer a cabeça era raspar a cabeça na gilete. Raspar a cabeça ficando assim. E essa irmã, o que ela fez? Ela assistindo aquilo, vendo aquele programa e as pessoas fazendo a cabeça, ou seja, raspando a cabeça, ela disse que Deus, eu não vou nem questionar esse fato de que Deus disse para a irmã, eu não estou questionando, não vou nem questionar isso. Mas diz essa irmã que Deus falou com ela. Vamos supor que Deus tivesse falado, vai. Deus falou com ela o seguinte: minha filha, você tem coragem de fazer a cabeça por mim, né? Tá bom, vamos lá. Você tem coragem de fazer a cabeça por mim? A irmã disse o que? Claro que eu tenho, senhor, etc e tal. O que ela fez? Raspa a cabeça. Tá aí? Tá ok, ela raspou a cabeça. É uma experiência pra lá de bizonha, mas é a experiência dela. Só que qual é o outro problema? Além dessa experiência estranha. O outro problema é que essa irmã, no domingo, sobe no púlpito, pega o microfone e diz para a igreja o que aconteceu. Irmãos, eu estava assistindo o programa e aconteceu isso. Deus de repente apareceu, Deus de repente falou comigo o seguinte: você tem coragem de fazer a cabeça por mim? E ela lança o desafio à igreja: irmãos, vocês têm coragem de fazer a cabeça pelo Senhor? Conclusão: a igreja inteira careca. A igreja inteira como eu. E por causa disso, depois algumas pessoas caíram em si, que isso estava equivocado, que isso estava errado, e começaram a sair dessa igreja e a procurar outras. E foi exatamente nesse momento em que eu cheguei na igreja. Por essa razão, as pessoas ligaram ao fato de eu ser careca, ao fato de que naquela igreja todos eram carecas. Então as pessoas pensavam que eu era daquela igreja. Mas qual é o erro? O erro foi que essa irmã, que teve uma experiência para lá de bizarra, se fosse na minha igreja, jamais ela nem ia subir no púlpito para contar uma experiência dessa, mas ela contou. E para piorar, ela fez o quê? Ela transformou a experiência dela em um mandamento, em doutrina, como se fosse um mandamento das Escrituras. Toda a igreja se sujeitou. Nós não podemos fazer isso com as experiências pessoais. Tá bom, você está falando, mas esse exemplo é muito bizarro, né? Ninguém vai cometer uma atrocidade dessa, tem que ser alguém muito ignorante das Escrituras para fazer isso, é realmente, de fato. Então eu vou dar um outro exemplo mais simples que pode acontecer com você. O exemplo é o seguinte: você é uma pessoa que está totalmente endividada, você tem 14 cartões de crédito. E você está estourado em todos eles. Você está devendo até as tampas. Você já não tem por onde pagar. Aí, um irmão te dá um conselho sábio. Meu irmão, por que você não queima os seus cartões de crédito? Afinal, estão fazendo mal. Você está se afundando cada vez mais. Você não deve, você não seria muito útil a você ter esses cartões de crédito. O irmão entende, não, realmente é um conselho sábio. Deus está usando o irmão para me dar esse conselho e eu vou acatar esse conselho. Então o que você faz? Você queima todos os seus cartões de crédito. 14 cartões de crédito queimados. Você não tem mais nenhum agora. Passado alguns anos, um ano mais ou menos, você conseguiu sanar a sua dívida. Você pagou todas as suas dívidas. Você agora não deve mais nada para ninguém. Você está zerado. E agora o que você faz? O que você deve fazer com a sua experiência, pessoal? É uma experiência saudável, uma experiência legítima, não é bizarra igual aquela. É uma experiência legítima que pode ter acontecido com você. Eu já vi pessoas que experimentaram isso. O que você deve fazer com a sua experiência, pessoal? Bom, você viu que ela não contraria as Escrituras, ela não vai contra a Bíblia. O que você tem que fazer? Você não precisa jogá-la no lixo. Ela é uma experiência útil. Você deve fazer o que Paulo ensinou: usar a sua experiência pessoal para aconselhar as pessoas, para ajudar as pessoas, né? Você deve consolar as pessoas com as mesmas consolações de que de Deus você foi consolado. Você aprendeu a lição. Agora, o que você vai fazer com a sua experiência pessoal? Quando você perceber que algum irmão
na mesma condição que você estava, você deverá usar a sua experiência pessoal para ajudar esse irmão. Irmão, eu estava na mesma situação que você. Eu fiz isso, isso e isso e funcionou. Eu quero também dar esse conselho, eu quero dar esse consolo a você. Faça isso. Isso é a maneira correta de você usar a sua experiência pessoal. Agora, a maneira equivocada de você usar a sua experiência pessoal seria se você, ao queimar os seus cartões de crédito, no domingo seguinte, subisse ao púlpito, pegasse o microfone e dissesse à igreja o seguinte: irmãos, Deus está mandando vocês quebrarem os seus cartões de crédito. E você pode até citar um texto bíblico. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Você até cita o texto bíblico. Então toda a igreja vai e quebra, queima o cartão de crédito. Isso está equivocado, você não pode fazer isso. Por quê? Você tem problema com cartões de crédito. Essa experiência ela serviu a você, mas eu não tenho problema com cartão de crédito. Eu tenho 39 cartões de crédito, nenhum está estourado e não tenho problema com isso. A maioria dos irmãos não tem problema com isso. Então você não pode transformar a sua experiência pessoal em regra. Você não pode sujeitar as escrituras à sua experiência pessoal, colocar as escrituras embaixo da sua experiência pessoal. Muito pelo contrário, a escritura deve ficar acima da sua experiência pessoal. A sua experiência deve ser sujeita às escrituras. E uma vez que ela é aprovada pelas escrituras, você não pode fazer da sua experiência pessoal doutrina. Você não pode fazer isso, ok? Outra coisa que eu quero deixar bem claro também, é uma coisa importante que também é um erro comum que as pessoas cometem, é ao olhar para um texto histórico das Escrituras, fazer dele doutrina. Experiências pessoais de pessoas nas Escrituras e transformam elas em doutrinas. Por exemplo, o livro de Atos é um livro histórico, nós sabemos disso, o livro histórico do Novo Testamento. Nós não podemos fazer doutrinas em cima do livro de Atos. Por quê? O nome já diz, Atos são relatos históricos, são experiências pessoais que aqueles apóstolos viveram. São experiências pessoais que os primeiros cristãos, que a igreja primitiva viveu. Então eu não posso simplesmente pegar a experiência pessoal deles e aplicá-la a mim. São experiências deles. Eu não posso fazer doutrina em livro histórico. Então é muito importante você entender isso, porque senão você vai se complicar muito, porque os livros são relatos históricos. Se eu contar a minha história para você, e se você tentar fazer doutrina da minha história, você vai se complicar e muito. Por quê? Experiências pessoais não podem ser transformadas em doutrinas. Experiências pessoais, quando são aprovadas pelas Escrituras, servem de exemplos e consolo para nós, que vivemos a mesma coisa. Quando é desaprovada pelas Escrituras, não serve para absolutamente nada. Geralmente, quando estou debatendo com alguém na internet a respeito de algum assunto, geralmente as pessoas tendem a se basear na sua experiência pessoal. Você às vezes dá lá uma dezena de versículos bíblicos provando que a pessoa está errada e a pessoa vem, não, mas o Senhor me disse isso, ou eu tive uma visão, ou eu vi alguma coisa, e as pessoas num debate geralmente tendem a usar a experiência pessoal. Não caia nesse erro. As Escrituras é superior à sua experiência pessoal. O cristão deve ser guiado pelas Escrituras, não pela sua experiência pessoal, nem pela experiência pessoal alheia, ok? Então, olhe para as Escrituras e não para a sua experiência pessoal. Essa é a regra número 4. Interprete a sua experiência pessoal à luz das Escrituras. Não faça ao contrário. Não pegue as Escrituras e sujeite elas à sua experiência pessoal. Faça conforme a regra nos diz. Interprete a experiência à luz das Escrituras e não as Escrituras à luz da sua experiência pessoal.